O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta Eucaristia. Como o tempo passa rápido, não? Ainda ontem estávamos aqui e já estamos novamente, mais uma vez. Hoje celebrando também a memória do Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês de agosto, o mês vocacional. E nesta primeira semana ainda, Deus nos convida a rezarmos sim pelas vocações sacerdotais. Amados, tenho certeza que você já ouviu falar no Antigo Testamento da profecia de Jonas. Jonas foi chamado por Deus e enviado para Nínive. Mas o profeta, no primeiro momento, ele disse não. Ele não foi obediente ao chamado de Deus. Ele não foi fiel à vocação do Senhor. A vocação que o Senhor havia colocado dentro do seu próprio coração. E Jonas, no primeiro instante, ele resolveu fugir da face da presença de Deus. A missão de Jonas era simples, olhando no nosso ponto de vista: entrar na cidade de Nínive e anunciar que, se não houvesse conversão, aquele povo seria verdadeiramente destruído. Então, depois de muito lutar contra Deus, o profeta finalmente abraçou a sua missão, partiu para Nínive e ali anunciou: se não houver conversão, o Senhor destruirá esta cidade. E para a surpresa do profeta, o que aconteceu? O povo cumpriu a penitência, o povo se arrependeu de todos os seus pecados, e esse povo recebeu como recompensa a misericórdia de Deus. Por que eu falo do profeta Jonas? Por que eu falo da cidade de Nínive? Para que nós possamos compreender o sentido da profecia de Naum. 150 anos depois da pregação de Jonas em Nínive, surge a profecia de Naum, profeta de Israel. Ele que profetizou durante o século VII antes de Cristo, aproximadamente no mesmo período da profecia de Sofonias e Jeremias, que anunciou o exílio da Babilônia. Queridos irmãos, o nome Naum significa consolador, ou seja, Deus falava através do profeta e desta forma consolava o seu povo através das suas palavras. Naum é o sétimo dos profetas menores. Seu livro fala-nos sobre a destruição de Nínive, 150 anos depois, após a pregação do profeta Jonas. Nínive era a capital da Assíria, cidade esta que Jonas já havia advertido. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante nós compreendermos a mensagem do profeta Naum. Ele deixa claro que os grandes poderes deste mundo não são eternos. E muitas vezes esta palavra é um tapa na face daqueles que buscam simplesmente o poder, o status, as riquezas e os bens materiais.
Naum dizia isso. Os poderes deste mundo não são eternos. Assim como nós ouvimos e cantamos juntamente com o salmista, sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. Tudo tem um início, tudo tem um fim. Os poderes deste mundo, eles passarão, mas o reino de Deus não. Assim fala o profeta na primeira leitura. Ai de ti, cidade sanguinária. Ai de ti, em tom ameaçador. A profecia de Naum é justamente mais uma vez contra Nínive, porque no primeiro momento eles se arrependeram, porém voltaram a uma vida de pecado, voltaram a uma vida de farra, de bagunça, de opressão do pobre. Por isso a profecia, 150 anos depois, ela é justamente a mesma. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de expoliação, de incessante rapinagem, como nós ouvimos. Estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ringindo de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando, lanças reluzentes, trucidados sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os corpos. E o profeta, ele fala justamente da destruição de Nínive, a capital da Assíria, que havia trazido tanta opressão para o reino de Israel. Em 722, a Assíria invade justamente o reino do norte, e ali domina, trazendo escravidão, trazendo sofrimento, trazendo morte à casa de Israel. Farei cair sobre ti, Nínive, tuas abominações, e te lançarei em rosto merecidos insultos. De ti farei um exemplo, diz o Senhor. Assim todos os que te virem fugirão para longe, dizendo: Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Por isso, hoje, queridos irmãos e irmãs, busquemos seguir a Deus fielmente, escutando a sua palavra. A palavra de Deus nos orienta, escutando a voz dos profetas, que nos colocam neste caminho de fidelidade, neste caminho de justiça, neste caminho de santidade. No Evangelho de hoje, segundo Mateus, no capítulo 16, versículos de 24 a 28, o Senhor Jesus nos faz um chamado radical, um chamado universal. Jesus chama a todos. A palavra de Deus é lançada a todos, não é exclusiva a nós cristãos. A igreja está aberta para a conversão de todos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir. Isso é interessante. Se alguém quer me seguir, porque ao mesmo tempo que a palavra de Jesus, o chamado é para todos, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Eu não sou obrigado a seguir Jesus. Eu não sou obrigado a celebrar a Santa Eucaristia. Eu não sou obrigado a viver o mandamento do amor. Tudo isso é fruto da minha disponibilidade, fruto da minha própria fé. Faço com amor, que nós possamos fazer tudo isso também diante do nosso sim, da liberdade que existe dentro do coração de cada um de nós. Por isso, antes de seguir Jesus, é preciso discernir. É preciso discernir que caminho eu quero para a minha vida. Qual estrada eu quero seguir, não é? O Senhor, mais uma vez, amados, nos dá a liberdade para que possamos segui-lo ou não. Mas uma vez que dissermos, sim, Senhor, eu quero segui-lo, que seja com toda a força do nosso coração, que seja com toda a fé, com toda a fidelidade. Se alguém quer me seguir, aí sim, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo. Renunciar aos seus sonhos, renunciar aos seus projetos pessoais. Foi isso que a Vera leu no comentário, não foi, Vera? Deixar de lado os nossos projetos pessoais, porque quando nós investimos simplesmente neles, nós nos afastamos da vontade de Deus, nos afastamos da divina vontade, e é preciso então assumir em nossa vida os projetos de Deus. Eu não sei o que será de mim daqui uma semana. Não tenho projetos para mim. O meu projeto é este.
é anunciar Jesus, é anunciar o seu nome, é viver a minha cruz diariamente, não é? E às vezes eu tenho tantos compromissos que eu digo, eu não posso sofrer pelo amanhã que ainda não chegou. Eu preciso executar bem aquilo que Deus me pede hoje. Pois como diz a palavra, cada dia passam as suas preocupações. Por isso, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Depois, o segundo passo, tome a sua cruz. É preciso tomar a sua cruz. É preciso abraçar o seu sofrimento, como os santos foram capazes disso, de encontrar até mesmo alegria na dor, alegria nas perseguições. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, morriam nas areias do Coliseu sorrindo porque acreditavam no reino de Deus, porque acreditavam que veriam Deus face a face, assim como Ele verdadeiramente é. Tome a sua cruz, o seu sofrimento diário, não blasfeme contra Deus, não reclame, não peça uma vida fácil, porque a vida difícil é que nos coloca diante de Jesus. É a cruz que nos dá a resposta diante das nossas dúvidas, que nos coloca diante desse caminho de salvação. E depois sim, renunciando a si mesmo e tomando a sua cruz, aí sim, seguir Jesus, porque o Senhor, Ele fará todo o resto. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim, este vai encontrá-la. Por isso eu pergunto a vocês que estão aqui hoje, que alegria. A irmã dizia, pode filmar o povo sim, podemos. Quem quer o reino de Deus? Levanta a mão. Quem quer seguir Jesus? Fala eu quero seguir Jesus. Olha só que povo bonito aqui hoje. Todo mundo está sorrindo, é que vocês não estão vendo que eles estão de máscara. Nós queremos seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Você aí de casa também deve dizer, sim, Senhor, eu quero segui-lo. Como me perguntava sempre nas homilias Dom Fernando Figueiredo, vocês querem seguir Jesus, sim ou não? Sim. Que a nossa resposta seja, sim, nós queremos seguir Jesus. Então renuncie a si mesmo. O seu egoísmo, a sua arrogância, o seu orgulho, tome a sua cruz e vem, diz o Senhor Jesus. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E a segunda parte do Evangelho, a conclusão dele é cheio da escatologia. É cheia da escatologia. Esta segunda parte nos fala que Jesus virá novamente. Somos colocados diante, amados, daquela palavrinha que está tão forte no catecismo da igreja, chamada parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Mas afinal de contas, o que é esta parousia? Jesus virá uma segunda vez, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme a sua conduta. Essa é a justiça de Deus. Quando a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no homem, a gente fala, cadê as nossas leis? Cadê a justiça? O homem pode falhar, a justiça humana pode falhar, mas a divina, amado irmão, amada irmã, ela está chegando. Nesta nós podemos confiar. A justiça de Deus, ela não falha. E aí sim, nós teremos a nossa honra lavada. Aí sim, nós seremos colocados diante do Senhor. Aí sim, o Senhor vai nos olhar conforme realmente nós somos, conforme nós vivemos a nossa vida. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. O que isso significa? Que o reino de Deus, definitivo, pode ser instaurado daqui a 1 minuto, daqui a meia hora, daqui a um dia, uma semana. Talvez nós vejamos isso aqui, deste mundo ainda. Esta é a promessa de Deus para todos nós. Que palavra bonita e gostosa de ouvir, não é? Especialmente para quem tem medo da morte, não? Estar diante de Deus, diante desta transformação, desta fusão do céu com a terra, aonde seremos conduzidos pelo Senhor para o seu reino de amor para a eternidade, diante dele, que é o nosso justo e juiz. Que hoje você em casa possa dar uma resposta firme ao Senhor. Sim, Jesus, eu quero segui-lo. Eu quero deixar tudo
deixar o meu egoísmo, os meus medos. Para isso você não precisa deixar a sua família, não. Falar, olha, tchau, estou indo seguir Jesus. Não, é no nosso campo de missão que nós seguimos ao Senhor. É na nossa casa que nós vivemos esse compromisso de fidelidade. É na nossa paróquia. É no nosso trabalho. É ali que nós viveremos este compromisso para com Jesus. É ali que nós renunciaremos a nós mesmos. Nesses ambientes que nós tomaremos a nossa cruz e que nós seguiremos a Jesus.